Amados, abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo número 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo número 12. Muito bem. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Eu lhes confesso, amado, que eu sou extremamente apaixonado pelas analogias bíblicas, ou pelas metáforas, ou pelas ilustrações bíblicas. São figuras que o apóstolo Paulo e também outros autores bíblicos usam para ilustrar conceitos espirituais. Jesus usou bastante desta estratégia de comunicação, que nós chamamos, o Senhor Jesus chamou de parábolas, né? O apóstolo Paulo, ele usa várias parábolas para definir a vida cristã e assim também como para explicar o que é ser igreja. Uma vez eu estudei sobre as figuras que a Bíblia mostra para representar a igreja. E eu acho fantástico, porque eu aprendi muito, né? A Bíblia diz que a igreja ela é uma lavoura, como nós aprendemos no capítulo 2. Ela também é um edifício, uma construção, diz também no mesmo versículo. O apóstolo Pedro, ele vai dizer que a igreja é um povo, né? Uma nação santa, de geração escolhida de Deus. Aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai apresentar a igreja como sendo um corpo, a ideia de um corpo físico. O Senhor Jesus, ali, a João em Apocalipse, disse que a igreja era uma noiva. A ideia de que, assim como uma noiva no casamento judaico esperava pelo noivo, não era aqui, lá no casamento judaico era muito diferente de como é nos nossos dias, né? O noivo fica esperando aqui no altar para ela chegar. Lá não, era a noiva que ficava em casa, na casa do pai, e ali o noivo com a comitiva dos padrinhos tinha que ir e buscar aquela noiva, né? Era muito diferente. Então imagina a ansiedade daquela mulher, né? As mulheres já estão dando uma ideia. Então quando Jesus fala da noiva, a ideia de que o noivo, que é Jesus, irá voltar, e nós, como noiva de Jesus, temos que estar esperando, e essa espera deve ser vigilante, numa santidade e numa expectativa de que essa promessa vai se cumprir. É uma outra ilustração do que é ser igreja. Em cada uma delas a gente aprende alguma coisa. Por exemplo, a igreja como sendo uma noiva, a gente aprende sobre santidade. A igreja como sendo uma lavoura e um edifício, a gente aprende sobre crescimento espiritual. Não está pronto. A igreja não está pronta. Eu não estou pronto. A gente vai crescendo e construindo como se constrói uma casa, né? Uma lavoura, a ideia de que nós temos que dar frutos. E exige cuidados uma lavoura. O Senhor Jesus usou uma ilustração fantástica para o povo de Deus. Ele diz que nós somos ovelhas, né? A ideia de que nós precisamos de um pastor, que é Ele também, o supremo pastor, e estas ovelhas não podem viver independentemente. Nós vemos isso lá em João capítulo 10, um texto fantástico para nós estudarmos. Mas o apóstolo Paulo, ele usa aqui o ser corpo para definir a igreja numa das coisas tremendas, sabe? E que muita gente entende do ponto de vista intelectual ou cognitivo aqui na cabeça, mas poucas pessoas compreendem do ponto de vista na prática. Muitos de nós sabemos desses princípios, mas na hora da prática, isso causa uma dificuldade. Uma das principais questões ou alvos que o apóstolo Paulo está usando para a igreja como sendo o corpo de Cristo é a respeito de como a igreja, nas suas diferenças, ela vai se movimentar, ela vai servir, ela vai agir. Ou seja, podemos destacar a ideia de serviço, de como a igreja ela vai se movimentar no meio de tantas coisas
distintas ou diferentes. Lembrando que no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai tratar a respeito das diferenças. Você se lembra que no capítulo 3, o apóstolo Paulo menciona ali as divisões em grupos que acontecia no meio da igreja, né? Dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e outros que se achavam mais espirituais só se achavam porque não eram, né? Eu sou de Jesus, né? Mas era uma ideia de que isso estava causando um conflito, uma competição, e esta igreja, a igreja de Coríntios, precisava crescer espiritualmente. E o apóstolo Paulo ele não apresenta só problemas, ele apresenta também soluções. E aqui, no capítulo 12, a partir do versículo 12, ele vai nos mostrar como a igreja deve se movimentar. Então, o nosso tema para esta noite é como a interdependência produz unidade. Como ter unidade no meio destas divergências que é o lidar com pessoas. Não existe nenhuma pessoa igual, tá bom? Nós temos características únicas. Como, por exemplo, a nossa... Como chama esse negócio mesmo? Nossa digital, né? A nossa digital, né? Única, a íris do nosso olho, né? Então, nós temos características que nos tornam únicos. Somos muitos diferentes. E Deus, na sua vontade soberana, diz assim, olha, a igreja que somos nós, ela precisa se movimentar, agir e viver em unidade. E como nós vamos fazer isso? Como? Quais são os princípios que nós temos que aprender sobre isso? Então, o apóstolo Paulo, quando ele usa a ilustração de que a igreja é um corpo, ele nos mostra algumas verdades. Veja bem o que diz o versículo 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, ali você vai grifar essa palavra, formam um só corpo, assim com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado de beber de um único Espírito. Aqui o apóstolo Paulo está tirando uma divisão de hierárquica. Ele está dizendo, diante dos olhos de Cristo, não há mulher, não há escravo, não há livre, não há judeu, não há grego, nós todos estamos em igualdade e todos pertencemos ao mesmo Cristo e fomos batizados pelo mesmo Espírito. Aqui nós estamos falando de uma igreja que é uma igreja da orbe, como diz o pastor Gerson. Pastor, agora lembrei do pastor Gerson. Por que a gente fala essa palavra, né? Porque ficou difícil hoje definir a igreja universal. Não essa da televisão. A igreja de todos os crentes no mundo inteiro. A palavra católico significa universal, né? A ideia de uma igreja, né? A católico significa universal, a palavra, né? Só que hoje é difícil para a gente dizer teologicamente a igreja universal, aí o pessoal lembra lá da igreja universal, né? Por isso que a gente está usando a palavra orbe, gostei, é a única palavra, igreja do universo, de todos os crentes no mundo inteiro, somos iguais aos olhos do Senhor. Uma das coisas lindas a respeito de você entender que a igreja é um corpo, é algo que o Peter Wagner, aliás, né? Ele menciona algo que nos une como características, que nos torna um como igreja. Ele vai dizer assim, que assim como o corpo, ele é unido em todas as suas partes pelo sangue, né? Quem já estudou o coração, o sistema cardiovascular, aquela coisa toda, sabe que se em algum momento, em alguma parte do corpo, o sangue não circular, você vai ter sérios problemas, né? É necessário que o sangue esteja circulando o tempo todo, esteja oxigenado pelos pulmões, passe pelo coração, né? Por aquela coisa toda que quem já estudou fisiologia por ali, né? Sabe como isso é importante no corpo, né? O sangue é aquilo que vai dar
vida. E o músculo central que bombeia isto é o coração. O pulmão dá oxigênio a este sangue. Então, assim também, vai dizer este autor, que o sangue de Jesus também nos torna um. E outra coisa também que dá vida ao corpo, que nos torna um, é o próprio Espírito. Um corpo sem Espírito está o que mesmo? Morto. Não tem sentido, não consegue levantar, não consegue ver, não consegue agir, não tem vida. Assim também, este autor vai dizer que é o Espírito Santo que nos dá esta vida. Por isso, ele vai dizer assim, olha, que nós todos fomos batizados, ou seja, nós todos estamos dentro do Espírito, e que o agir do Espírito Santo nos iguala. O sangue de Jesus nos iguala. Por que isso? Porque assim não é só lá de Coríntios. Muitas vezes, pessoas, elas podem se sentir superiores ou inferiores de acordo com a função que elas estão exercendo numa igreja, de acordo com os dons que elas têm, de acordo com o conhecimento que elas têm em Jesus. Igreja não é uma ideia de hierarquia. Igreja é apenas uma ideia de função. Aos olhos de Cristo, nós somos iguais. Aos olhos do Senhor, não é uma questão de superioridade e inferioridade. Por isso que ele vai destacar a respeito de que nós todos fomos batizados num único Espírito. Outra coisa que nos mostra o ser corpo é que há diversidade no corpo. Somos um por conta do sangue de Jesus, por conta do seu Espírito, mas também há diversidade, também há diferença. Isto o apóstolo Paulo não vai negar. Olha o que vai dizer o versículo 14 ao 19. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso se deixa de fazer parte do corpo. Mesmo que haja algum que diz, não sou parte do corpo. Não é você que escolhe isso. Foi Jesus quem escolheu isso. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição ou o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Quem é que escolhe qual é o lugar que eu vou ficar? Qual é o dom que eu tenho? É o próprio Deus. Se todos fossem um só membro, tipo assim, tudo fosse nariz, já pensou um corpo todo seu de nariz? Nariz aqui, seria muito esquisito, no mínimo, né? Onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Então, olha que coisa linda, eu acho maravilhoso, né, este ensino. O apóstolo Paulo está celebrando a diversidade. Ele está dizendo, igreja é para ser feita mesmo com um monte de gente diferente. Igreja não foi feito para ser todo mundo igual, do mesmo jeitinho, né? Por exemplo, vocês têm 2 pastores. Não esperem que o pastor Paulo seja igual ao pastor Fernando. E não espere que o pastor Fernando seja igual ao pastor Paulo. Nós somos muito diferentes. Mas nós dois edificamos sobre coisas que nós temos em comum. E muitas coisas essenciais nós concordamos. Assim como a palavra de Deus nos ensina. Mas eu falo para ele, eu não quero que você seja igual a mim. Você precisa ser diferente. E eu não vou ser igual a outros pastores. Quem ministra aqui, cada pessoa do que ministra é diferente. Algumas vezes nos identificamos com certas coisas. E outras vezes não nos identificamos. Mas nós temos que parar com essa ideia de que o diferente é errado. Nem sempre.
Quando esse diferente é contrário à palavra de Deus, é pecado e é errado. Mas a Bíblia está dizendo, Deus propôs derramar na sua vontade, no meio da igreja, manifestações de Deus, chamadas de dons espirituais, de formas completamente diferentes. Nós somos distintos, e ali o apóstolo Paulo está dizendo, precisa ter diversas funções o corpo para sobreviver. É uma questão de sobrevivência. Se um corpo só tem ouvido, como ele vai cheirar? Como que ele vai ver? Ele não sobrevive. Um membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para a edificação do corpo. Ou seja, para eu pegar esse copo e beber água, não posso pegar nas escuras porque provavelmente vou derramar. Não tenho essa habilidade. Meus olhos veem, a minha mão pega, né? A minha boca vai beber, os meus órgãos internos agradecem, né? Criando energia, e ali eu vou ter oxigênio por conta da água, o sangue está aqui dentro de mim circulando, dando oxigênio para meu cérebro, que me faz pensar e lembrar, tudo tem que falar para vocês. Tudo isto é uma interdependência dentro de todos os aspectos que o corpo tem. Então, tudo, o apóstolo Paulo está dizendo, assim é a igreja. A igreja precisa de todas as pessoas, de todos os dons, estando coesos, servindo. Lembrando que o Senhor Jesus vai dizer que quem comanda tudo, assim como o corpo, é a cabeça, né? É o cérebro, é o centro de todas as coisas. E ele vai dizer lá em Efésios que a cabeça do corpo é Cristo. Não é um corpo independente. Tem algumas igrejas que querem viver sem cabeça, mas isso, né, não tem vida, não é possível. Por isso, todo membro só tem, escute isso, por favor, preste atenção. Todo membro só tem valor se estiver ligado ao corpo. Todo membro só tem valor se estiver ligado ao corpo. Então tem gente que diz assim, não preciso da igreja, eu vou assistir o culto aqui na internet. Eu vou assistir o culto aqui, né, na minha casa, na televisão. Eu não preciso da igreja. Tem alguns até que dizem assim, Jesus sim, mas igreja? Não. A Bíblia está dizendo, você está totalmente contrário com a palavra. Porque a Bíblia diz que você precisa de um corpo para poder sobreviver, porque senão você vai morrer, porque senão você vai apodrecer, não vai ter vida. Outra característica que o ser corpo nos ensina é sobre a mutualidade, a interdependência. O que é mutualidade? A ideia de que isto vai para uma pessoa, mas também algo vem. É uma inter-relação. A ideia de eu preciso de você e você precisa de mim. Se eu sou olho, eu preciso de todas as outras partes do corpo para poder sobreviver. Se você é mão, você não pode fazer nada se não tiver a boca, se não tiver os pés, se você não tiver, de repente, o ouvido. Tudo precisa agir harmoniosamente. Nós precisamos uns dos outros. Olha o que vai dizer versículo 21 ao 25. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra.
E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Repita comigo: igual cuidado uns pelos outros. Isto é mutualidade ou interdependência. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai apresentar algumas verdades e também algumas observações, alguns perigos. Primeira coisa que ele vai apresentar, que no meio da igreja, algo que contamina ou destrói essa mutualidade, ou este mover do corpo, é o perigo do complexo de inferioridade. No versículo 15 e 16, diz assim: se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertence ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Ou seja, é como se algumas pessoas ali estivessem dizendo: é porque eu não tenho esse dom, é porque eu não faço essa tarefa, é porque eu não prego, é porque eu não falo em línguas, ou é porque eu não tenho o dom de curas, ou é porque eu não tenho um dons assim, nossa, que legal, que todo mundo diz assim: olha, que manifestação bacana, legal. Ah, não, eu tenho um dom assim que não aparece muito, talvez ele não tem tantos aplausos, não está nos holofotes, então eu não sou parte do corpo. O apóstolo Paulo vai dizer: não é assim. Nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se estar menosprezando por conta de outro membro da igreja. Você é único, você é singular no corpo. Ficar ressentido por não ter este ou aquele dom espiritual é imaturidade, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. É imaturidade, e eu concordo com ele. Sabe, aquela coisa de: olha, porque eu não tenho essa manifestação que eu queria tanto, eu não faço parte do corpo, a igreja não precisa de mim. Amados, nós somos singulares, nós somos únicos para o Senhor. A comparação, ela faz tanto mal, não só a comparação dos outros. Tipo assim: não, fulano, por que você não é como o Beltrano? Esse tipo de comparação faz tanto mal, mas também a própria comparação que nós mesmos nos impomos. A comparação que a gente faz com uma outra pessoa, ela é muito injusta e cruel. Por que ela é injusta? Porque geralmente a gente compara o melhor de uma pessoa com o pior da outra. É muita crueldade. Por quê? Porque existem coisas que nós temos pontos fortes e há outros que nós não temos esse ponto tão forte assim. Já pensou vocês quererem que eu cante igual ao Paulinho? Ou eu toque igual ao Paulinho? Tô no chinelo. Não dá. Eu não posso ficar me sentindo um pastor meia boca porque eu não canto igual ao pastor Paulo. E nem conto as piadas tão engraçadas que ele gosta. Eu gostaria de contar, mas não sou bom disso aí. Ninguém ri quando eu conto piada. Sou a Andréia porque é minha filha e eu dou R$10 na saída do culto. Né? Não consigo, não dá, não funciona. Até que deu certo, né, agora. Eu sou horrível de contar piada. Né? E ele fala assim: pastor, eu gosto demais dessas aplicações que você faz e aquilo ali, eu gostaria de ser. E outras coisas que ele observa, fala assim: mas Deus nos fez, nos deu qualidades de forma diferente, mas ele não é menos pastor e eu não sou mais pastor e vice-versa. Não dá para a gente viver se comparando, porque quando a gente se compara, o que acontece? Primeiro, pode gerar orgulho no meu coração, porque eu me acho, né? Melhor do que qualquer outro. Ou de repente posso estar tão fora de propósito: não vou tocar hoje no culto, porque no pequeno grupo não vou tocar, porque o pastor Paulo está lá, toca pra caramba, ele vai ficar reparando.
vai ficar dizendo, pregar no pequeno grupo, na frente do pastor. Esses dias o Júnior colocou o Felipe numa situação, né? Aniversário da Fernandinha, no nosso pequeno grupo lá em casa, estava o pastor Giovanni, estava eu acho que tinha mais, não lembro, eu acho que tinha outro pastor, e o Felipe teve que levar a palavra naquele dia. Tremeu igual a vara verde, e o Júnior só rindo na cara dele, né? Mas falou muito bem, né? Não posso ficar comparando aquela coisa, dizendo, não, amados, não é isso. Você não pode deixar de viver, de desfrutar o que Deus te deu por conta de comparações. Ah, não sou olho. Eu queria tanto ser olho, né? Queria tanto ser braço, não sou. Então, por conta disso, não me sinto parte do corpo, não quero mais ser. Aí ele vai dizer, mesmo que você diga, você é o corpo. Outro perigo é o contrário, é a superioridade. A superioridade, olha o que vai dizer o versículo 7 do capítulo 4. Só para reforçar, tá bom? Para você perceber que havia esse orgulho. Volta um pouquinho lá, deixa aberto aqui, a gente vai voltar novamente ao capítulo 12. Mas no capítulo 4, versículo 7, há uma questão que o apóstolo Paulo vai mencionar a respeito do orgulho que estava acontecendo nesta igreja. Tinha que ser corintiano mesmo. Acharam o versículo 7 do capítulo 4? Diz assim, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Em outras palavras, o que você tem não é teu, Deus que deu isso. Então não fique achando que você é alguma coisa, quando na verdade você recebeu tudo da parte do Senhor. Então é o perigo e do complexo de superioridade. Eu tenho um dom aqui, olha, meu dom, ele é, né, aquela coisa, eu tenho, você não tem, portanto você me respeita, né? Orgulho, a comparação, gera também orgulho, soberba, né? Nariz empinado, ficar olhando todo mundo de cima para baixo, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque nós lutamos com isso, nós temos que batalhar com estas questões. Eu lhes confesso que eu no seminário, eu já disse, eu acho que uma ou duas vezes, mas eu entrei no seminário, lá no Rio de Janeiro, e eu vim da minha igreja, e eu era um jovem na minha igreja que muita gente me respeitava e dizia, puxa, o Fernando é muito bacana. E eu tocava meu violãozinho geralmente em 4 notas, quase todas as músicas, era uma coisa assim, né, extraordinária, mas eu me sentia, né, o próprio Paulinho, né, e o próprio Jadre e Lucas, e aquela turma toda ali, né, me sentia, né, e aquela coisa toda, e eu conhecia bastante da Bíblia, e achava que, puxa, vou chegar no seminário, vou ser aquele jovem que vai se destacar. Amados, quando eu cheguei no seminário, só tinha camarada fera, né? O pessoal tocava piano, tocava violão, tinha gente que dava livros inteiros de cor, né? Pregava, falava numa inteligência, né? E aí, quando eu cheguei naquela coisa de dizer eu vou ser, né? Fiquei lá embaixo e passei para o outro lado, falei assim, aqui eu não vou nem fazer oração final, porque que todo mundo aqui, olha a qualidade. Eu falei assim, Jesus, estou fazendo o que aqui? Esse pessoal é tão habilidoso, tem tantas qualidades. E depois de um tempo, Deus foi ministrando meu coração, na verdade mostrando o quanto eu, lá na minha igreja, me achava que eu tinha aquela coisa do orgulho, da soberba. Eu vou me destacar. Igual quando eu cheguei a pregar a primeira vez na minha cidade, lá em Cobija, na igreja que a irmã Ruth Martins pregou, a primeira pregação que eu fiz foi, olha, terrível. 2º ano de seminário, estudando, homilética, hermenêutica, aquela coisa toda, vou chegar lá, vou arrebentar, né? Preparei um negócio, mas foi um desastre. Cheio, porque meu coração estava mais preocupado com impressionar os ouvintes do que de repente transmitir alguma coisa de Deus.
E ali Deus vai quebrando a gente, o nosso orgulho. A comparação é muito ruim. Nós não temos nada que não tenha sido o Senhor derramando sobre o nosso coração. A igreja, ela tem várias manifestações, mas nós temos que ter cuidado com aquela ideia da inferioridade e da superioridade. No contrário, a igreja ela deve se substituir a competição e a comparação pela cooperação. Isto sim é bíblico, a cooperação. Versículo 25, repare o que diz. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado. Outras versões dizem assim, que todos os membros cooperem uns com os outros. Gosto mais dessa versão que usa a palavra cooperem, tem mais a ver com esse sentido. Tenha o cuidado uns pelos outros. A ideia que a Bíblia está falando, aqui que o apóstolo Paulo está apontando, que na igreja cada um deve buscar meios para cooperar, para ajudar, para abençoar, para edificar a todos. O propósito dos dons é para que não haja divisão no corpo, mas para que haja soma. Paulo está dizendo que não devemos estar competindo na igreja por cargos, não devemos estar competindo por honras, nós não devemos estar competindo por lugares, mas a ideia de que aquilo que Deus me deu, eu devo usar para a saúde do corpo de Cristo. Nós não devemos brigar por um lugar nos holofotes, ao som ou ao sol. O dom que eu tenho tem o objetivo de colaborar com os outros. A maior prioridade da minha vida é cuidar do meu irmão, é cooperar com o meu irmão. Isto deve ser o espírito. Às vezes eu brinco que em fila de acampamento ou em fila de almoço de domingo, na igreja a gente deveria ser assim, olha, primeiro você. Não, vai você. Primeiro você. Não, você, por favor, né? O contrário, o pessoal fica num desespero que as mulheres grávidas, idosas e crianças ficam para trás, né? Fica mais quem corre primeiro, né? Quem tem... Não é assim, né? Não é uma competição, igreja não tem esse objetivo. Não há, o que eu faço deve ser para o Senhor, mas os dons, as habilidades, aquilo que Deus me deu, deve ser para a cooperação. E Deus nos deu diversas manifestações. Por isso, amados, aquilo que você tem, deixar de frequentar a sua igreja, é deixar de edificar a sua igreja. Não se colocar à disposição, ainda que seja pequenas coisinhas, que você pense para você, tem um significado tão grande isto na igreja, tanto para quem recebe, como para nós. Eu lembro da irmã Marli, que hoje não está na nossa igreja, ela está na igreja mundial, né, com o seu esposo, acompanhando o esposo. Ela disse assim, pastor, fale para a igreja que eu estou indo porque estou acompanhando o meu marido, mas o meu desejo é ficar lá com vocês. A irmã Marli, de vez em quando eu falo com ela falando sobre isso, mas ela tinha aquela trombose na perna, mas ela disse uma vez uma coisa que eu nunca esqueci. Ela festa na roça, ela fala assim, pastor, eu quero ajudar, mas a irmã fala assim, não me tire o privilégio de abençoar a minha igreja e de glorificar o meu Senhor fazendo sentadinho ali, eu vou montar pastel, eu vou fazer, mas eu quero trabalhar, né? E uma vez eu tive que dar uma dura, porque ela com a perninha assim, lavando aquele monte de louças, e eu falo assim, irmã, chega, pastor, não me tire o privilégio de cooperar com a igreja. Então é cooperação. É o espírito que nós temos. Talvez você possa achar que não é tão importante o que você faz, a carta que você escreve, o estudo que você faz, a ligação, a refeição que você prepara, o sorriso, o abraço, a intercessão, a visita, né? Os vídeos,
Há tanta coisa. Eu não estive no sábado, mas eu vi algumas fotos que eu acho que foi uma bênção, viu, né? Diz que foi muito bacana. Sexta-feira também, o pessoal está falando coisas boas do que aconteceu na sexta-feira, das coisas que está acontecendo. Então, quando alguém está, de repente você imagina que alguém aqui passa e derruba o negócio aqui, derruba um suco, né? Quem tem o dom de ajudar, a primeira coisa que vai fazer, né, já vai falar com a pessoa, dizer assim, aconteceu alguma coisa, algum problema, que tem o dom, por exemplo, de servir, já foi e pegou o balde, já está limpando, que tem o dom de misericórdia, de consolo, vai dizer assim, Amanda, não se preocupa não, isso acontece com todo mundo, não fica triste. Ela vai dizer, mas que vergonha, não é assim, que tem o dom de ensinar, depois que passa um pouquinho de tempo, fala assim, irmã, sabe o que acontece? Da próxima vez, esse copo mesmo, de uma péssima qualidade, coloca 2, porque ali não vai derramar, e não vai fazer aquilo, que tem o dom de liderança, vai dizer assim, a partir do próximo negócio, nós vamos estar providenciando a respeito disso, pastor, deixa comigo que eu vou resolver, né? E aí vai, os dons começam a se movimentar, e ali a igreja se torna uma coisa extraordinária, é assim que se move, e se cria saúde numa igreja, com a cooperação, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Outra coisa que ele destaca no versículo 26 é a necessidade de empatia, da alegria, na alegria e na tristeza também. Empatia significa, né, é como se fosse ter o mesmo coração, se importar, né? A ideia de ter aquela coisa do juntos, eu me importo, né? Os meus sentimentos estão sendo compartilhados com você. Olha que vai dizer o versículo 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, mesmo você não querendo. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. O que significa isso? Alguém já teve dor de dente? Gente, parece que dói o corpo inteiro. Jesus é uma pequena parte do nosso, né? A Letícia está se recuperando, do Moisés está se recuperando de uma cirurgia de apendicite. E ela diz assim, pastor, o médico disse que esse troço não serve para nada no nosso corpo. E eu disse assim, serve para fazer você sofrer e ver um monte de gente orar com você e você se sentir amada. Tem sempre proposta para alguma coisa. Porque, sabe, quando alguma parte do nosso corpo está sofrendo, todo o corpo, como algumas pessoas dizem assim, dói até a alma, né? Sente tudo isso. Essa é a ideia do corpo espiritual. Isto é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo cria em nós uma responsabilidade tão grande. Por quê? Porque ela está dizendo que nós como igreja temos que nos importar, rir com os que riem e chorar com os que choram. Agora, você acha que qual é o mais fácil? Chorar com o que chora ou rir com o que está rindo? Hã? Rir? Não é não. Não é. Chorar com o que chora é muito mais fácil. Se alegrar com o que se alegra é mais complicado, requer maturidade. Irmão, está com um carro novo, né? Nossa, que bênção, viu? Eu estou aqui com o meu carro há mais de 10 anos, não troco. Deus te abençoe, viu, irmão? Miserável. Alegrar-se com o que se alegra? Casou! Nossa, que lindo, seu casamento foi maravilhoso, glória a Deus. Estou com 30 anos, nem namorada eu tenho. Miséria. Alegrar, né? Agora, se encontrar uma pessoa, sabe de uma coisa? Olha, estou no encontro, estamos passando, a gente chora. É mais fácil chorar do que chora. Ou discordam de mim? Pelo menos os estudos em psicologia dizem isso. Criar empatia com quem está sofrendo é mais fácil do que quem está se alegrando. É um teste de maturidade para o nosso coração. É uma ação intencional. Isso não é, porque eu sinto. Não, isso é uma orientação bíblica. Eu devo fazer isto. Mas espiritualmente, amados, olha que coisa, por favor. Você vai esquecer tanta coisa que eu já falei hoje, mas eu não gostaria que você esquecesse o que eu vou te falar agora.
talvez seja a coisa mais importante nesse momento da nossa igreja. Queria ter 100% da sua atenção. Mesmo que a igreja não saiba se você está sofrendo ou não espiritualmente, se você está em obediência ou em desobediência, a igreja sente isso. A igreja sente. Mesmo que haja pessoas que estejam desligados do rol de membro, mesmo que hajam pessoas que estejam disciplinadas, mesmo que hajam pessoas, sabe, que elas abandonem, a Bíblia vai dizer, faz parte do corpo. O corpo vai sofrer. O corpo sofre. Por isso, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Porque se eu estou desobedecendo, em mau testemunho, sou eu. Não é só você. Porque você não é um nariz que anda por aí sozinho. Não é um pé independente do corpo. O corpo vai sofrer. Assim também como quando nós estamos bem e procuramos e clamamos e temos o testemunho, o corpo também vai se beneficiar disso. Por isso é tão importante nós entendermos isto no mundo espiritual. Que nós fazemos parte de um corpo espiritual e a forma como eu estou vivendo vai afetar a minha igreja, positivamente ou negativamente, em saúde ou em doença. Uma pessoa, um membro adoecido, afeta o corpo de Cristo. Um membro que não se cuida espiritualmente vai sofrer e todo o corpo vai sentir o impacto desta doença, deste membro doente. Por isso que nós não podemos ignorar, nós temos que agir, nós temos que cuidar. Ainda que seja necessário na igreja a disciplina cirúrgica. O que é isso, pastor? A igreja exerce 3 tipos de disciplinas, amados. A preventiva é quando a gente é aconselhado e Deus nos mostra sobre os perigos, sabe? A corretiva, que é quando a gente corrige e conserta. Mas também tem a cirúrgica, que é quando se corta. Porque o meu membro vai comprometer. Se não houver esse corte cirúrgico, o meu corpo todo vai morrer. Isso faz parte do corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina a respeito disso. Por isso, a forma como eu vivo vai fazer toda a diferença. E em último lugar, a necessidade, esse texto nos comunica a necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos uns dos outros. Sem o outro, eu não estou completo. Sem o outro, eu não aprendo. Sem o outro, eu não cresço. Sem o outro, eu não me desenvolvo. Todos os membros da igreja têm dons, mas nem todos têm os dons espirituais absolutos. Tudo. Por isso que eu preciso. Olha o que diz o versículo 27 e 28. Eu preciso do outro. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Deus estabeleceu. Versículo 29 e 30 diz, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Nem todos o dom de realizar, tem todos os dons de realizar milagres? Tem todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? A resposta claramente é não. Paulo está dizendo que nós precisamos amar uns dos outros. Não existe nenhum crente completo em si mesmo. Nós não somos, amados, autossuficientes, dependemos uns dos outros. É assim que a igreja de Cristo funciona. Foi assim que Deus escolheu, na sua vontade, que a igreja pudesse se movimentar. Então não é verdade quando eu digo assim, ninguém tem nada a ver comigo. Eu não preciso de ninguém. Não tem problema, pastor. Busca uma outra igreja.
Também não é bem assim. Eu estava orando hoje com a irmã Beni, e ela dizia isso: pastor, sexta-feira eu vim no culto e eu vi aquela mulherada toda e diz assim: como eu amo esse pessoal, como eu amo a minha igreja, como é bom demais fazer parte dela, como nós precisamos uns dos outros, como isso faz parte. Você que está chegando, você está se incorporando nesse corpo. No pequeno grupo é uma estratégia maravilhosa, assim como a escola bíblica dominical, assim como o encontro de jovens, adolescentes, crianças, o encontro de mulheres, e ano que vem está vindo o encontro de homens, amém? Ano que vem está vindo, vocês podem esperar, está vindo o encontro de homens. Para fazer concorrência com a mulherada, não tem nada a ver. Algumas igrejas acham que ministério é competição. Não é isso. Não é competição, é cooperação, né? É porque nós precisamos também cuidar-nos uns dos outros. Então, a palavra de Deus está nos ensinando isto em ser um corpo. Portanto, como a interdependência produz unidade? Com a incorporação mútua, com a dependência mútua, com o respeito mútuo da diferença, com o apoio mútuo, precisamos uns dos outros, e com o engrandecimento mútuo de ministério de cada um. Que Deus abençoe. Eu preciso de você, irmãos. Você é insubstituível. Esta igreja, sem você, não é a mesma. Ela precisa de todos os dons. E quanto mais pessoas vão chegando, quanto mais dons, a igreja ela vai se movimentando cada dia mais. Amém? Como nós fazemos parte desse corpo, pastor? Nós fazemos parte desse corpo quando o sangue de Jesus nos lava. A Bíblia diz que nós somos adotados, somos, colocados, injertados através da ação cirúrgica do Espírito Santo, quando nós dizemos: eu quero Jesus, eu quero que o Senhor me lave com o teu sangue, eu me entrego a ti, Jesus.